A característica essencial do capitalismo moderno é a produção em massa de mercadorias destinadas ao consumo pelo povo. O resultado é a tendência para uma contínua melhoria no padrão médio de vida e o enriquecimento progressivo de muitos. O capitalismo desproletariza o homem comum e o eleva à posição de burguês. Quem aqui não conhece um indivíduo ou uma pessoa que nasceu na exímia pobreza, ou na extrema pobreza, perdão, e ascendeu socialmente e financeiramente por conta justamente do seu trabalho, por conta justamente do seu intelecto, por conta justamente das horas e horas perdidas a desafio pensando em como ofertar melhores produtos, bens e serviços para as outras pessoas, né? No sistema capitalista de produção, como bem nos lembra o professor Ludwig von Mises, o consumidor é, antes de tudo, soberano. Por quê? Porque hoje nós vivemos, por mais críticas que possam ser feitas à época que nós vivemos, toda e qualquer pessoa, mesmo uma pessoa de classe média, ou até mesmo classe baixa, ela vive, em comparação com reis da antiguidade, muito melhor. Isso aqui não é exagero afirmar isso. A vida, há 300 anos atrás, era muito mais sofrida e muito mais penosa do que os dias de hoje. Isso foi consequência direta do próprio progresso causado pela Revolução Industrial, né? Já que a Revolução Industrial veio justamente a mudar a forma como os produtos eram produzidos. Na época, antes da Revolução Industrial, ou seja, na época da manufatura ou do feudalismo, a maior parte dos produtos, dos bons produtos, perdão, eram produzidos não somente para quem? Para a aristocracia, para os nobres, para o próprio clérigo ou poder clerical. E com a Revolução Industrial em si, passa-se a produzir em massa justamente para quem? Para as milhares e milhões de pessoas que circundavam aquela determinada região, né? Então, assim, os escravos, os servos, os indigentes e os próprios pedintes passaram a se tornar público-compradores. E aí você pode questionar, professor, mas os produtos criados nessa nova revolução, ou nessa revolução industrial, perdão, eram de menor qualidade. Concordo. Claro, até hoje é assim que funciona. Você quer comparar, por exemplo, um celular da Xiaomi, da Redmi, ou dessas marcas malucas com um iPhone? É óbvio que são totalmente produtos diferentes, para um público diferente. Tanto é por isso que o iPhone, inclusive, é mais caro, né? Além, claro, do próprio fetichismo presente na marca Apple. Agora, a questão que eu jogo e apresento aqui a vocês de maneira muito clara é preferível que todo mundo tenha um celular, mesmo que o celular é inferior, ou que somente os ricos tenham celulares? E aí, trazendo para a época da Revolução Industrial, é preferível que todo mundo tenha um sapato, uma roupa, uma bota, mesmo com a qualidade inferior, ou que tão somente os nobres possuam? E aqui, trazendo um outro exemplo já para o mundo real, no caso da época, devemos lembrar que a própria ideia da organização da vida fabril, ou seja, da vida da fábrica, ela houve uma certa mudança significativa por conta, claro, também da própria pressão dos sindicatos na época, mas pela postura honrada de, entre aspas, capitalistas. Devemos lembrar que ainda durante a Revolução Industrial, do momento mais pujante da Revolução Industrial, especificamente falando da produção de carros automatizados e carros produzidos em série, através do que nós conhecemos hoje das linhas de produção, entre elas o Fordismo, o Henry Ford ele já se preocupava com essa questão das atividades laborais que eram exercidas naquela época, de domingo a domingo, com fábricas que funcionavam 24 horas por dia. Alguns sindicatos e um indivíduo, especificamente de prenome Robert Owen, passaram a encampar uma luta, uma bandeira muito justíssima à época, dividir as 24 horas do dia em 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de diversão. Agora, atentem-se o seguinte, Henry Ford, ele mesmo tomou a atitude antes mesmo de pressões como essa, por entender que um funcionário que trabalhava naquela época 12, 13, 14, 15 horas por dia, se ele trabalhasse tão somente 8 horas e ficasse, por exemplo, no final de semana com a família, ele iria se dedicar mais no trabalho quando ele voltasse para a indústria na segunda-feira. O Henry Ford, inclusive, foi o primeiro empresário, que se tem notícia, que se tem conhecimento, a instituir as 40 horas semanais nas suas fábricas, e isso fez com que os outros fabricantes, não tão somente de carros, como de outras fábricas que estavam circundando ali a sua própria fábrica fordista da produção de carro, também adotassem o mesmo expediente. Por entender, e eles passaram a compreender que isso fez com que os funcionários
trabalhassem de maneira muito mais, digamos assim, empolgada, animada ou coisa que o valha, porque eles sabiam que eles trabalhavam 8 horas por dia, de segunda a sexta, o sábado e domingo eles iriam descansar com a família. Inclusive o próprio Henry Ford, na época, mais que dobrou o valor da hora de trabalho dos seus funcionários, fazendo com que, obrigando de certa forma, que outros empresários fizessem o mesmo. E muitos empresários, inclusive, tinham muito mais orgulho e falavam abertamente, de maneira muito vívida, o quão bom era trabalhar na empresa Ford. Porque lá, entre aspas, se comparado com as outras, você pode falar, eles eram explorados. Bom, no mundo que a gente vive, quem não é explorado? Mas a questão é, surgiu da mente de um capitalista malvadão a ideia justamente de ofertar e fornecer um ambiente melhor de trabalho, né? Porque no modo capitalista de produção, no sistema capitalista de produção, burgueses e proletários acabam por se misturar. Por quê? Porque um burguês, um dono de uma fábrica, por exemplo, vamos trazer esse termo aqui para ser mais específico, ele só cresce, ele só enriquece quando ele consegue servir o maior número de pessoas, quando ele atende melhor as pessoas. E lembrando que cada consumidor é um voto. Quando você vai até uma loja e compra um produto, um bem ou serviço, você não está tão somente comprando aquele produto, bem ou serviço, você está dando um voto, você está dizendo de maneira implícita, através dos mecanismos de mercado, que ali é um bom lugar para se comprar e que outras pessoas provavelmente podem lá comprar também, né? É óbvio que num sistema capitalista de produção, sem a regulação do Estado, sem a intromissão do Estado, esse ambiente livre é uma competição que nunca acaba. O que é bom? Bom para quem? Bom para nós, consumidores. Se o mercado começa a ser regulado através de entidades políticas, através de políticos ou de lobistas, quem sai perdendo com essa intromissão ou com essa intervenção política é justamente quem? O elo mais fraco. Quem? Somos nós, consumidores. Porque aquele burguês, aquele empresário, aquele capitalista não vai necessariamente precisar ofertar melhores produtos, bens e serviços, porque está protegido por quê? Por conta da própria regulação estatal, né? Então, na economia de livre mercado, o consumidor é soberano.